confortável, você tem que ser perigoso. Pode ficar à vontade. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês aqui. É um momento muito feliz, esse momento, como dizia o Pedro Paulo, no final do ano, quando nós terminamos um ciclo de mais um período de concessão do Senhor na Terra, do maior bem do qual nós dispomos no planeta, o tempo. O tempo não passa por nós em vão. E nos diz Emmanuel que o tempo não respeita em nós as edificações que ele não ajudou a construir. Portanto, o tempo intensifica as conquistas humanas, se nós sabemos utilizá-lo. Mas o tempo pode ser desperdiçado. E uma coisa que não volta é o tempo. Nós vamos hoje, tentando aproveitar o nosso tempo, investir em uma obra do Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração do Emmanuel, chamada, obrigado, Levantar e Seguir. Tem uma característica bem interessante nessa obra. Trata-se de uma obra que o Chico psicografou já mais próximo do final da sua missão na Terra. Uma obra dos anos de 1990, né? E o nome é significativo. O livro é uma pérola. Emmanuel, se utilizando das metáforas que caracterizavam o ambiente exterior daqueles que ouviam as explicações do Evangelho em Minas, usa várias metáforas de mineração. A semelhança da metáfora do cadinho. Então, para o Emmanuel, a família é um cadinho. Vocês sabem o que é o cadinho? Não é quando você chega numa mercearia e fala assim, me dá um cadinho de queijo. Não é isso não. O cadinho parece um chapeuzinho chinês, quando você vira ele ao contrário. E ele serve para separar metais. Operação cujo nome geralmente é clivagem. Então, quando você vai lá no Newton do Ouro, no centro de Campina Grande, pede para ele fazer uma aliança, ele faz uma separação, uma clivagem. Então é no cadinho, sob o fogo e o calor, que as nossas almas provam a nobreza do metal que elas já conseguiram separar dentro de si. E o Emmanuel também compara a família a um escrínio. O que é o escrínio? O escrínio é um porta-joias que você leva com muito cuidado, né? Então a família é um escrínio. Porque é no âmbito da família, sob a lei de atração, sob a necessidade de reconciliação, que nós recebemos aquelas pessoas com as quais nós necessitamos conviver. Vou dar um exemplo para a gente entender isso. Vamos aos apóstolos de Jesus, que graças à sua humanidade se aproximam de nós. Por que os apóstolos de Jesus eram tomados de tantos defeitos que nos alcançam a nós outros também? Porque era necessário que ao redor do mestre estivessem pessoas com características psicológicas que são muitos dos arquétipos dos nossos defeitos, dificuldades, das nossas incompreensões, dos nossos sentimentos ainda imaturos, porque o Senhor deveria trabalhar isso dentro de nós. Não há nada mais forte do que o sentimento. É o sentimento que move o pensamento. Portanto, o sentimento com o qual você começa é essencial para que haja um bom final. Se você quer saber se algo é bem sucedido, examine o sentimento que move o seu coração. O escrínio do seu coração, em que você alimenta uma árvore, em que você rega uma planta. Como toda planta, na metáfora de Jesus, primeiro a semente, depois a espiga no pé e finalmente você tem o resultado do fruto. Nós devemos, em relação a todo plantio, operar em princípio um ajuste de expectativas. Expectativas em relação ao momento de maturidade em que o outro se encontra. Não existe violência maior do que como mestre exigir do discípulo resposta que ele ainda não consegue oferecer. Exigir de nós mesmos respostas que o nosso sentimento não consegue dar
a não ser gradativamente. Por isso, um ajuste de expectativas em relação a nós mesmos e um ajuste de expectativas em relação ao nosso próximo. É por isso que Jesus, naquele momento final, diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Ele ajustou a sua expectativa em relação àqueles que não compreendiam a sua missão na terra. Porque a cada momento da trajetória do Calvário nós temos lição. No nascimento de Jesus nós temos lição. Se nós então fôssemos separar para a compreensão aqui dois apóstolos, Pedro e João. João é o apóstolo mais corajoso de Jesus, desde o princípio. Então a música do Gladstone Lage, que diz assim: testemunharei por ti, seja onde for. Porque efetivamente, Pedro teve medo, mas João, sendo o mais jovem dentre eles, é aquele que esteve com Jesus a todo momento, e no momento do Calvário estava ao lado de Maria. Firme. Ele deseja o martírio o tempo todo, honrosamente deseja defender o Mestre. Mas ele não precisa do martírio. Ele tinha coragem, então ele vive até os 90 e tantos anos, ganhando maturidade, para que o tempo lastreie nele o potencial anímico que permitirá a transmissão do Apocalipse. Mensagem que caberá à humanidade inteira. Porque uma coisa é transmitir a psicografia do meu avô. Outra coisa é transmitir uma psicografia de interesse da humanidade inteira. Você tem que burilar o seu potencial anímico, o cadinho da sua alma tem que estar de certa forma puro, para que esse tipo de metal possa estar ali dentro e você separar, e você poder concatenar na sua mente as ideias que vêm do próprio governador espiritual do planeta e adaptá-las didaticamente, primeiro à compreensão dos homens que a receberão e depois, de forma potencial, àqueles que a lerão no futuro, de forma que a mensagem esteja para além das palavras. Por isso existe uma Torá escrita e uma muito maior Torá oral. E a gente diz oral de forma imperfeita, porque são coisas que estão além das palavras. Quando alguém recita um mantra, ele está se referindo à incapacidade de expressar algo em palavras. A meditação chega a compreensões de coisas que não podem ser expressas em palavras. Como dizia o Paulo, a gente tem que sentir em nível mais alto, para que a gente possa alcançar e escolher as coisas que são excelentes. O verbo grego é dokimatzen, que é testar metais. Olha como é interessante. Você tem o verbo grego e você tem a análise do Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, no ambiente da mineração. Testar metais para aferir a sua nobilitude. Né? Então é interessante isso, porque o João é chamado a esperar. O filho do trovão se torna o trovão apacentado. Mas o Pedro é chamado a conviver com aquilo que lhe causava medo, para exorcizar de si o medo. A necessidade do Pedro era aprender a exorcizar o medo. Assim, para cada um de nós, quando nós odiamos alguém, Haroldo contava para a gente agora no Viracê o caso que mais o impressionou na sua carreira como juiz. Eu acho que era em Ibirité. Um ladrão entrou na casa de uma família, só tinha a mãe e uma criança. E a mãe e a criança se recolheram no canto da sala enquanto ele levava as coisas. Ao fim ele voltou e deu um tiro na mãe e na criança que estavam tremendo. E aquilo ele pensando assim, esse tipo de crime, de tamanha insensibilidade do espírito, ele seria passível de castigo? É o castigo que resolve algo assim? Certamente que não. Esse espírito será convidado a refazer o que ele destruiu. O conceito de castigo empobrece a noção de justiça divina. Por isso o capítulo de O Livro dos Espíritos se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade, sem separá-las. Porque ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, portanto a lei é uma. E a gente pode pensar isso de forma bem precisa. Sem as luzes do Espiritismo,
a gente não entende um processo desse. Para a gente entender, a gente pode evocar uma parábola de Jesus aqui, a parábola do mordomo infiel. Havia um senhor de terras que as arrendava, situação muito comum aqui no Nordeste em que nós vivemos no passado. As pessoas arrendavam a terra para o plantio, fosse de cana, fosse de algodão. Lá no Mar da Galileia, no seu entorno, as pessoas arrendavam para plantar trigo e fazer fardos de trigo, com os quais alguns eram vendidos, ou se dava lucro para o senhor, se pagava em fardos de trigo, era mais comum. Ou então você arrendava oliveiras, porque oliveira demora a produzir, é uma árvore longeva. Então você prensa, faz o azeite de oliva, usa um vaso de cerâmica chamado ânfora. Ele tinha uma forma semelhante a um supositório, fazia um formato assim, que era para fincar na areia, e tinha do lado duas alças, e era grande, desse tamanho, de forma que dois escravos segurassem na frente, os servos, né? E atrás alguém que pudesse carregar e ele pudesse ser fixado na areia da praia, já que os gregos que criaram esse tipo de ânfora, eles viviam em torno do Mediterrâneo, criando, né, as extensões das suas cidades. Então, esse mordomo que administrava as terras desse senhor, o senhor descobre que ele está roubando e chama esse mordomo na sua presença. Você tem um capataz, esse capataz está roubando. Ele tem que trazer para você o livro de notas e você certamente o irá demitir. O que esse capataz faz? Ele chama, ele pensa assim, olha, se eu for demitido, eu não sei fazer outra coisa. Eu nunca lavei a terra, eu nunca prensei azeitonas, eu nunca fiz vinho na vida, então eu vou ter que arrumar uma coisa para fazer. E pensando nisso, ele cria um estratagema. Ele chama aqueles que deviam ser o senhor e diz ao primeiro deles: quanto você deve ao meu senhor? 40 fardos de trigo. Então você deve 20. Quanto você deve ao meu senhor? 80 ânforas de azeite de oliva. Você deve 40. E esses que deviam ficam muito felizes com ele. É como se eles fizessem uma festa na vida em que eles viviam para ele. Quando ele chega ao seu senhor, qual é a reação? É uma parábola que confronta a nossa lógica. E confronta muito mais a lógica deles. Porque, em primeiro lugar, aquele que roubava era entregado ao Herodes Antipas e, em último grau, ao poder romano. Era preso. Há outras metáforas no Evangelho. Sua família poderia ser escravizada, mas esse senhor simplesmente chama o seu mordomo às contas, o que mostra o interesse desse senhor nesse mordomo, o carinho desse senhor por esse mordomo. Ele o chama em particular. O mordomo cria um estratagema, mas a resposta do senhor que é o mais interessante. Ele fica satisfeito, porque na linguagem lá de Minas ele diz assim: a pessoa está fazendo cortesia com o chapéu dos outros, ou roubou o senhor 2 vezes. Roubou a primeira e agora está distribuindo e roubando mais uma vez, mas o senhor fica satisfeito porque ele havia redistribuído o que anteriormente ele havia roubado. Então o comentário de Jesus é assim: angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Angariai amigos é o nome de uma mensagem do Emmanuel. Emmanuel veio nos socorrer na interpretação dessa parábola, não compreensível a não ser na concatenação entre as reencarnações. A outra mensagem que explica chama tabernáculos eternos. O que vem a ser um tabernáculo? No termo hebraico, a veste e também o vestíbulo, né? O tabernáculo é o corpo. Não tem a mensagem da alma do Souza? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonada, a mais alta de todas as capelas. Ela vai falar de uma travessia no tabernáculo, porque quando os judeus não tinham templo, eles viviam atravessando o tabernáculo, que era o templo, né? Tabernáculo é o corpo físico. Lá na parábola do festim das bodas, a gente não tem que construir uma veste para uma festa. A metáfora da festa recorre na Torá. E tudo que está na Torá é linguagem dos evangelhos, porque é o mesmo povo. Então, assim, quando Jesus está falando, o laço, o alicerce de conhecimento
que permite a compreensão do que Jesus está falando está no que nós chamamos de Velho Testamento. Recorre. Então recorre à metáfora de um senhor e de um administrador e de várias atitudes diante desse senhor. São várias as atitudes diante desse senhor. O talento que é enterrado, o talento que é feito gerar lucro, a preguiça e a ação, o dormir e o acordar, o permanecer e o levantar, percorre os evangelhos. Então, quando a gente pega numa encarnação a gente rouba, porque, meus irmãos, como é que foram obtidas as riquezas no processo de ocupação da cidade de Esperança? Portugueses vieram aqui, causaram a morte e a escravização de uma quantidade grande de índios, trouxeram para cá escravos africanos igualmente submetidos a trabalhos forçados, que eram comprados como vidas humanas, carne humana, no dinheiro. Terras, vidas, crianças foram mortas. Então, quem participou desse processo roubou. Porque quando nós recebemos alguma riqueza, a gente não recebe essa riqueza para usurpar o outro. A gente recebe para dividir, para compartilhar. Então, na encarnação posterior, o que você vai fazer com isso? Você vai nascer na pobreza? É só esse o tipo de expiação? Isso é uma compreensão católica. A gente está acostumado àquela ideia de inferno e a ideia de holocausto com sofrimento. Mas a ideia divina não é essa. Ali é de justiça, amor e caridade. Você vai voltar a ser convidado a redistribuir o que anteriormente você roubou. Quer um exemplo? Livro há 2000 anos. Públio Lentulus está lá em Roma, caminhando no fórum em frente à estátua de Tênis. De repente ele desmaia. Quando ele desmaia, ele começa a sonhar. E lembra que ele era uma figura que estava lá no seu altarzinho dos antepassados de casa, romano. Públio Lentulus Sura, seu bisavô, havia sido igualmente senador, como ele era agora, em Roma. Na época da revolta de Catilina, aproveitando-se do estado de exceção em que vivia Roma, ele se vingou dos seus desafetos políticos com um processo muito semelhante. Ele pegava uma espada, colocava em brasa e furava os olhos das pessoas. Quando ele nasce como Públio Lentulus, ele nasce sério? Não. Ele nasce bonito, rico e com Lívia, que era a grande riqueza da vida dele. Porque aquele que nos ama desperta em nós potencialidades que nós mesmos não enxergamos. Um exemplo é Deus. Deus enxerga nos nossos defeitos potencialidades que nós não vemos, porque o defeito é um excesso de energia. Então você tem um filho e ele não consegue namorar porque ele é tímido. Ele não fala em público, né? É o excesso. Você tem um filho que é atirado demais. O Emmanuel chama de temerário. É a pessoa que se adianta demais e queima o bolo, né? Que ele não sabe esperar. São dois extremos. Agora, esses dois homens são necessários no lugar certo, desde que essas qualidades sejam trabalhadas. Deus nos ama a esse ponto. Enxerga em nós as potencialidades do anjo que nós seremos. É por isso que quando Jesus está diante da mulher, ele saiu do poço da cidade de Siquém, Sicar, né, atual Nabos, lá na Cisjordânia, quando ele vai falar da água, da vida eterna e tudo mais, os discípulos chegam para ele e pedem que ele coma. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E depois ele aponta para os campos e pede que os discípulos olhem para os campos, porque ali é um campo verde, novo, mas que ele já está enxergando as espigas. Enxerga a potencialidade desse campo. Assim é Deus. E assim é todo aquele que ama. Por isso o amor é aquele que permanece após conhecer a realidade a fundo. O amor é aquele que permanece após conhecer a realidade a fundo, né? Porque ele enxerga nos defeitos, porque os defeitos a gente não tem que se preocupar. O tempo vai tirar os defeitos, sejam eles quais forem. Agora, nenhuma qualidade se perderá, ela crescerá. Não há por que se preocupar com os defeitos das pessoas. Então é interessante, né? Quando nós angariamos amigos, eles nos recebem nos tabernáculos eternos.
Livro Libertação. Mentora Matilde, espírito de escola. Ela teve um filho, uma encarnação passada, é uma pessoa muito querida ao seu coração. E essa pessoa se perdeu. Na espiritualidade, ela começou a comandar a vingança espiritual. Começou a ser alguém que comandava obsessões para processos de vingança. Observe que quando o Gregório, esse filho dela, é visitado pelo mentor Clarencio, Clarencio o trata com respeito. Por quê? O Clarencio não interfere, ele não tem um ato de superioridade em relação ao Gregório. Ele não confronta o Gregório. Ele deixa o Gregório acreditar que ele é um poder e efetivamente onde o Gregório está, ele tem um poder que o Senhor permite que ele tenha. Essa é a razão. Seja a potestade, o dragão, se eles agem, é porque o Senhor permite. Não é assim? Nada age sem a permissão de Deus. É necessário que o escândalo venha. Ai daquele por quem o escândalo vier. Então, Francisco de Assis tinha uma compreensão muito boa sobre isso. Na compreensão medieval católica que ele tinha, ele dizia: Satanás é servo do Senhor para fazer a minha alma se aprimorar. Né? Mas na medida em que o espírito do Gregório está se entediando com o mal que causa, está se entediando, a sua mãe, que é o espírito mais próximo do seu coração, aquela que foi sua mãe, sente esse tédio. Então, sente a oportunidade de acessar o seu coração. E a quem ela recorre? Aos seus amigos. E nos diz André Luiz que uma miríade de espíritos atendem ao chamado amoroso da mentora Matilde, por aquele, que não parecia merecer ser amado. Então vamos sintetizar isso aqui. Qual a nossa tarefa na Terra? Ou nas suas esferas mais próximas? Amar o não amável. A nossa tarefa é amar o não amável. Para isso a gente está aqui. Então eu falava do Pedro que ele tinha medo, mas ele é levado a enfrentar com coragem o martírio. E ele o faz. E nos conta Humberto de Campos que na trajetória para a crucificação, Pedro foi açoitado, humilhado, ironizado por um soldado o tempo todo. Esse soldado era a pedra no sapato do Pedro nos últimos momentos. Era aquela coisa que fica remexendo a ferida. E quando Pedro chega à espiritualidade, Jesus entrega o cuidado desse soldado ao Pedro. Mais tarde esse soldado se torna cristão. Pede perdão ao Pedro mentalmente em oração. E quando o filho adoece, o Pedro que é chamado para curar o seu filho em espírito. O espírito de Estevão é chamado a cuidar de Saulo, que havia comandado o seu apedrejamento. Então, pelos laços fraternos, Deus coloca como seu filho o assassino da vida passada, para que você se reconcilie. Porque qual a forma de você estar com o outro de forma compulsória? Odiá-lo. Não existe nada mais líquido que o amor. Se a pessoa tem ciúme, se ela segura o outro, isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro é, em princípio, busca espontânea. Você pode estar em qualquer parte do universo, as pessoas se buscam e se acham porque se amam. Mas o que é prisão é o ódio. Quando você odeia, quando você está insatisfeito com a circunstância que você atravessa, porque está lá no livro Boa Nova, Jesus disse para Pedro: Pedro, as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. E a gente tem que ler a frase e pensar. A gente tem que correr o campo das possibilidades da nossa encarnação. Os liames afetivos, ele diz nesse mesmo capítulo, capítulo 2, Simão, os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. E aí a gente volta a parábola. Angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça do passado, ou seja, redistribua que no passado você roubou, A pessoa não reconheceu o filho. Muitos filhos vêm com um filho de mãe solteira e tem uma família grande. Então, melhor do que esse criminoso que cometeu esse crime que o Haroldo contou sofrer o mesmo processo, que seria uma coisa assim, a gente tentando
imaginar como Deus faz as coisas, que Deus não faz as coisas de forma óbvia. Se fosse assim, o assassinou vai ser assassinado, né? Lógico, a gente consegue perceber certas recorrências, né? A pessoa usou mal a inteligência, vem com a inteligência limitada, mas como a lei é misericórdia, frequentemente a primeira encarnação após o erro é a encarnação de oportunidade de refazimento. De forma que, se você tem uma vida longa, com um corpo saudável, significa que você tem muita causalidade para resolver. Se você vê alguém doente, as portas da desencarnação, com a doença de processo difícil, começa a olhar essa pessoa com admiração. Essa pessoa teve a grandiosidade espiritual de aceitar uma prova como essa. Porque o corpo é um carvão. O que o carvão faz no filtro, gente? Filtra. Então, às vezes, a gente tem tanta coisa para purificar que o corpo não é suficiente. Então, a gente vai desencarnar e vai reencarnar. O processo de expurgo daquilo vai levar o corpo. Às vezes é possível purificar antes que isso aconteça. Cada caso é um caso. Mas frequentemente, o que Deus nos dá para resolver os problemas é a saúde, né? Tanto assim, tem um diálogo muito legal na obra de Humberto de Campos entre Jesus e Pedro. Que o Pedro está sendo chamado de ladrão. Lá na casa do caminho, ele pediu dinheiro para os cobertores, para a comida, e as pessoas estão acusando ele de estar roubando, e o Pedro fica triste, se assenta, chora, e Jesus se assenta ao lado dele. Ele começa a reclamar para Jesus e dizer: o que vai acontecer com Caifás, que era sumo sacerdote, e fez isso com o Senhor? Aquela lógica assim: quem fez o mal tem que sofrer uma reparação. E Jesus responde invariavelmente: ele viverá, eles viverão. Porque viver é a melhor forma de se purificar. Não há coisa que modifique mais o ser humano do que viver. E para o nosso nível de evolução na Terra, onde nós nos burilamos mutuamente. A pessoa com 16 anos é uma coisa, a pessoa com 80 anos é outra, muito diferente. Muito diferente. Uma coisa é quando você estava na plena saúde, a outra é quando você adoece. Uma coisa é quando você tinha todos os filhos em casa, outra coisa é o que a morte de um filho causa no seu coração. É o que a ausência do movimento de um membro, ou o que a perda da visão causa na sua alma. Então, viver é mais produtivo sob esse aspecto do que desencarnar. Então, se uma pessoa desencarna de acidente, não tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo chamada A Infelicidade Real, da ex-jornalista Delphine de Girardin. Pouco tempo depois da sua desencarnação, ela transmite a mensagem na reunião da Allan Kardec. Ela vai dizer: vocês pensam que quem desencarna cedo é infeliz? Esse é o feliz. Porque ele não tem o que purificar na Terra. Porque a experiência da Terra é comparada a deserto, porque ela é limitação. O que é provação? Limitação. Tanto que quando você vai a palavra hebraica para Egito, Mitzrayim, ela fala de estreiteza. Quando você entra no corpo, quando você reduz o perispírito para reencarnar, você entra na estreiteza, você está atravessando o deserto. E você está em um tabernáculo. Porque esse não é um tabernáculo eterno. Essa não é a veste da festa nupcial. A gente está construindo ela, e para isso a gente tem que usar. Qual a característica do tabernáculo? Por que o judeu faz festa nos tabernáculos? Porque o tabernáculo é uma cabana, ele não serve para muito tempo. Ele sai da casa dele e vai para os tabernáculos para ele entender que o corpo é um tabernáculo, é uma barraca que vai ser montada e desmontada. Certa vez, um norte-americano foi visitar um egípcio, um sábio sufi, e entrou numa sala muito ampla e não havia móveis. Ele perguntou para o mestre sufi: por que você não tem móveis aqui? Ele perguntou: por que você não trouxe móveis consigo? Ele disse: porque eu estou de passagem. Ele disse: eu também. Né? Eu também estou de passagem. Então toda a experiência na Terra é passageira. E está escrito lá na Torá que por algum tempo Moisés renunciou ao convívio com o faraó para estar com os seus irmãos em provação. Então sempre por algum tempo nós estamos sem a visão.
Por algum tempo você está vivendo na pobreza. Por algum tempo você tem um problema na sua vida que promove algo dentro do seu coração. Porque externamente a gente faz muita coisa, mas o trabalho é interno. Não existe trabalho externo mais importante que o interno. Lá no livro Levantar e Seguir, o Emmanuel nos fala da metáfora da árvore. Existem árvores diversas. Lá em Betsaida, quando Jesus curou o cego, e o cego foi trazido a ele, né? O cego diz que está vendo homens que são como árvores. Eu não vejo perfeitamente. Eu vejo homens que são como árvores, né? E a gente pode pensar que, sob esse ponto de vista, o cego está enxergando muito bem. Porque os homens são árvores. Existem árvores parasitas. Existem árvores frutíferas. Existem árvores que dão sombra. Existem árvores que emprestam a sua madeira para a construção das casas sólidas, para os móveis, para o berço que acolherá a criança. Existe a árvore que se queimará para te esquentar. Então somos árvores das mais diversas, porque os homens se prestam a diversos fins. A que forças da vida servimos na terra? Em que estamos empregando as potências da nossa alma, que são potências do nosso coração? Então, assim, quem errou tem que ser convidado a reconstruir. Entenderam a parábola? Sob a luz da ótica espírita? Né? Então, a misericórdia é mais forte do que a justiça, entendida enquanto vingança. Se a justiça da terra, meus irmãos, entende, lógico, não é assim na prática dos presídios. O presídio deveria ser um espaço de recuperação. Tem 200 anos, pega o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Ele vai falar o trajeto da justiça-punição para a justiça-recuperação, que ainda não aconteceu nos nossos corações. Essas ideias de iluminismo foram ventiladas pela espiritualidade superior, mas nós ainda pensamos em justiça enquanto vingança. Se algum dia você estiver sob a mira de um revólver, se você vir os seus filhos morrendo na sua frente, desencarnando, qual a resposta cristã? Bom, a gente vai ao livro Paulo Estevam e vai aprender com um jovem chamado Gesiel, que nos diz: as escrituras era assim como um anjo. Inicialmente, os romanos roubam a propriedade do seu pai. O seu pai, revoltado, queima a propriedade dos romanos. No momento em que a propriedade dos romanos está queimando, o que está fazendo Gesiel? Ajudando a apagar o fogo. E o seu pai havia causado. Toda hora que seu pai fala em vingança, em ódio, ele vai lembrar as lições da mãe que já é morta, e que ensinava ele as lições imorredoras dos salmos, que falam do amor de Deus, do amor aos inimigos. Onde estava o evangelho de Gesiel? O evangelho de Gesiel estava na Torá. Gesiel tinha os olhos de ver e via na Torá o evangelho. Viu o amor dos inimigos na Torá, porque só o amor do inimigo nos torna fortes o suficiente para não sermos influenciados pela violência dele. Porque a pessoa pode te aprisionar sob todos os pontos de vista. Se você quiser ser forte fisicamente, vai ter sempre alguém mais forte do que você. Se você for uma praça forte de guerra, haverá sempre um Estado que vai te conquistar e pode te escravizar, mas ninguém consegue escravizar o nosso coração. Ninguém consegue escravizar o nosso coração. É por isso que, enquanto o pai estava sendo chicoteado e morto, Abigail, irmã do Gesiel, cantava o salmo, de forma que os soldados se sentiram envergonhados e tiveram que sair da sala. Porque o soldado forte romano não suportava a jovem de 15 anos que cantava as glórias do Senhor, com um coração sincero. Então, quando Gesiel vai para as galeras e se assenta do lado de outro judeu, o que o judeu vai dizer para ele? Meu irmão, aqui ninguém sobrevive mais de 3 meses. Ele diz: mas eu não acho assim, porque se nós estamos trabalhando aqui, e o trabalho é digno, nós não estamos trabalhando para os romanos. Nós estamos trabalhando para o Senhor, porque não há departamento da terra que não esteja sob os domínios do Senhor. Então a gente acha que está trabalhando para a empresa, mas a gente sempre está trabalhando para o Senhor. Do lado de fora, não, do lado de dentro da gente, construindo o sentimento de boa vontade.
aprendendo a amar o não amável, aprendendo a amar o que te dá medo. Portanto, o cristianismo não é coisa para gente fraca. Jesus não veio falar de uma salvação dada de graça, mas veio nos falar de uma fé que é construída. Porque se nós buscamos a Deus, Deus busca amorosamente aos homens. Deus busca amorosamente aos homens. Mas a gente tem que construir o sentido da percepção da divindade. Esse sentido é um sentido de sentimento. Por isso, lá no livro Pensamento e Vida, há um capítulo muito importante que nos fala da vontade. Comparando a mente humana a um grande escritório com departamentos, Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Um desses departamentos importantes é o departamento da vontade. Então, quando você tem vontade, você mobiliza os elementos. A semelhança do ímã, com a limalha de ferro em volta, você mobiliza os elementos para que eles sirvam a essa vontade. Se for o livro 4, Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, né? E a gente está gravitando para onde? Porque para onde a gente está gravitando, aí está a nossa vontade. Como é que Jesus falou disso? Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Tem gente que gravita em direção a uma conta bancária. O Emmanuel fala assim: olha, pode ser que você admire alguém pela sua bela voz e pela sua eloquência, mas esse seu amigo que você admira, pode ser que no momento futuro esteja reduzido à mudez aflitiva. Pode ser que você admire alguém pela beleza física, mas a beleza física é floração de curta duração. Pode ser que você admire alguém pela sua cultura, mas pode ser que ele esteja submetido, por qualquer circunstância da vida, à idiotia. Por isso que o amor é aquele que permanece após conhecer a realidade a fundo. O amor nos leva a nos ligar a elementos que não são mutáveis. Por isso o amor nos dá força para permanecermos. Qual foi a grande lição do José do Egito para o faraó? Aprender que haverá momentos de fartura e momentos de carência. É uma lição que serve até para o nosso semiárido aqui, né? Por exemplo, agora nas nossas Minas Gerais está chovendo demais. Eu sempre digo assim: não reclame na Paraíba quando chove pouco, porque chover muito é pior. Quando chove pouco, você dá um jeito de conseguir água. Agora, quando a água é muita, você não tem para onde fugir, né? É o que muitos dos nossos irmãos estão vendo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, nesse momento em que nós falamos aqui agora. Mas, assim, quando você está aqui e nenhum familiar seu desencarnou, você está construindo convicção de imortalidade para quando algum familiar próximo desencarnar. Você está juntando os celeiros. Quando você está jovem, você está se preparando para envelhecer. Tanto que eu acho que a casa espírita, ela devia ter, assim, cursos. A gente não tem curso para a juventude? Curso para o casamento, tem casa espírita que tem. Qual curso nos prepara para desencarnar? Porque quando a gente começa a envelhecer, é um processo natural. É uma coisa muito estranha a pessoa querer fugir da ideia de que vai desencarnar. Lógico, pessoas jovens desencarnam, a doença não tem nada a ver com a hora da morte. Tem gente que está saudável e desencarna antes de vir estar doente. Eu conheço, eu estava comentando hoje com minha esposa na estrada de uma pessoa para Campina Grande, de uma amiga minha doente por 40 anos e o marido cuidava dela. O marido desencarnou. Assim que o marido desencarnou, ela melhorou. Né? Porque a doença dela era alimentada pela atenção do marido. Ela tinha uma carência emocional muito grande. Então, na medida em que o marido cuidava dela, nós nos vitimizamos. Então, o primeiro passo para adoecer menos é não se vitimizar. Por isso o nome do livro é Levantar e Seguir. Ao longo dos romances, os 5 romances históricos do Emmanuel, quase sempre a lição de Jesus para os discípulos é: levanta a cabeça, porque os filhos da luz devem enfrentar o combate com coragem. Gandhi desencarnou de cabeça erguida. Dorothy Stank, a irmã que eu admiro em profundidade, que foi capaz de ler um versículo da Bíblia para o seu assassino, desencarnou, vocês conhecem a história, né? Na Amazônia, de cabeça erguida. Paulo desencarnou com coragem, pedindo ao carrasco que cumprisse a sua missão, porque ele se sentia inseguro diante do que tinha que fazer, mas que ele fizesse, que ele o perdoava, né?
Então, assim, o cristianismo constrói coragem verdadeira. Porque uma coisa é você ter coragem quando a família inteira está unida. Outra coisa é quando desencarna um filho. Uma coisa é se sentir bem quando você está na prosperidade. Outra coisa é ser fiel no pouco e no muito. E essa é uma lição da passagem da Torá sobre Jó. Somente a fé consegue nos manter firmes nos momentos em que as coisas não vão bem no mundo material. Então você entender assim, gente, é muito diferente você ir em uma igreja e a pessoa dizer assim, eu vou curar a sua doença. No Espiritismo ninguém disse que vai te curar. Agora se você for ao passe magnético, você vai ver muitas pessoas dizendo que se curaram. Mas curar no Espiritismo é diferente. Porque, por exemplo, você pode chegar aqui e na mediúnica da casa, você está orando pela sua mãe ou pelo seu filho. O seu filho vai ficar bom, ele vai se curar completamente. Aí seu filho desencarna. E os espíritos estão dizendo que ele vai ficar bom, ele ficou bom. Desencarnou. Né? Ele deixou o corpo em perfeitas condições de saúde. Uma longa doença, por vezes, nos purifica. Então a lógica do Espiritismo tem que fazer isso dentro de nós. Se ela não fizer isso, a gente continua com a compreensão infantil das coisas. Amando a Deus quando tudo vai bem e reclamando como se nós fôssemos o mais infeliz dos seres quando os processos naturais da vida nos alcançam. Quem está saudável aqui certamente adoecerá. Quem está encarnado certamente desencarnará. Né? Lamento informar. Envelhecimento é inevitável, porque a gente não é para aqui, a gente está num tabernáculo, a gente está numa tenda. Né? E aí é interessante, no levantar isso aqui, tem um capítulo sobre José da Galileia. Né? E o comentário de Emmanuel sobre José da Galileia é que José viveu na terra sob o silêncio de Deus. Há uma elegância no silêncio, enorme, muito maior do que nas palavras. Quando Jesus fez silêncio para Pilatos, Jesus falou altíssimo com Pilatos. Né? O silêncio é a lei da natureza. A natureza tem intercalações de silêncio e de som. Calor, frio, ato, inação. Né? A gente parte da inconsciência quando a gente está lá no mineral, a gente começa a suspirar no vegetal, a gente começa a ter instintos no animal, sensações e, por fim, aquilo que nos define hoje, os sentimentos. Porque são sentimentos, o psicoscópio não está definindo pensamentos, está definindo sentimentos, porque são sentimentos que movem os pensamentos. Né? Então, José da Galileia foi uma figura importantíssima no Evangelho, porque anônima. E quando ele aparece, ele está respondendo ao censo dos romanos, entregando Jesus no seu bar mitzvah no templo, protegendo Maria naquele momento essencial do nascimento de Jesus. Sem José, a missão de Jesus na terra não se cumpriria, dignamente trabalhando na tarefa da carpintaria. E há uma lição muito grande nisso, porque na época de Jesus, a carpintaria, tanto que carpintaria é diferente de marcenaria, né? Era ligada, entre nós mesmo, a origem da palavra. Hoje em dia a gente não tem muito carpinteiro, a gente tem mais marceneiro, e as duas funções se amalgamaram. Mas o carpinteiro era aquele que trabalhava com a construção civil, na madeira, e essa era a tarefa de Jesus. Era uma das tarefas mais duras, que envolvia também pedra, né? Pesada, serviço pesado, foi a tarefa que Jesus escolheu na terra, nos mostrando a lição do governador espiritual. Né? O bom líder deve trabalhar junto, porque é o seguinte: se você quer ser um bom pai, esteja presente. Você pode cobrar do seu filho do jeito que for, desde que você seja um pai presente. Você quer ser um bom professor bravo? Aquele professor que reprova 50% da turma, se ele quiser, e todo mundo ri para ele, e lembra dele, muito obrigado que o senhor me reprovou. Prepare bem as atividades, ensine bem os alunos, de forma que eles se sintam culpados pelo resultado que eles mesmos produzirem. A tarefa de Jesus na terra foi essa. Jesus esteve conosco até que nós o expulsamos, até o último momento, né? Então, assim, aquele que quer o melhor dos outros, dê o melhor de si. Não há amor sem envolvimento, não existe. Por isso, quando a gente lê Brasil, Coração do Mundo, Papo do Evangelho, o grandioso no livro, embora na linguagem literária, que Humberto de Campos era cronista, o que não significa que Humberto de Campos não trabalha com dados muito confiáveis,
mas significa que ele está se expressando por literatura, né? E é uma literatura diferente da linguagem romana de um Publio Lentulus, que é uma linguagem mais histórica, né? E tudo mais. Ali, Humberto de Campos trabalha com precisão histórica, mas com linguagem e beleza literária. E ele vai falar das emoções de Jesus. Com as cruzadas, Jesus chora. E toda a assembleia de anjos é tomada do sentimento daquela tristeza divina. É o pathos divino que nos toca. Você não ama se você não chora pelo outro. Porque é impossível amar sem se interessar. Não tem como você amar e tirar o corpo fora. É diferente de apego. É diferente, porque o apego é egoísmo. É o interesse sincero pelo outro. Não obstante a sabedoria que te leva a esperar, você lamenta as escolhas erradas que o outro está fazendo, porque elas levarão a perda de tempo. Então, assim, o espírito amoroso que cuida de você na terra, ele lamenta você perder tempo. Porque a pessoa pensa que é assim, a pessoa pensa que vai trair uma vez no casamento, vai voltar e a coisa vai continuar igualzinha. Ela pensa que vai se envolver com as drogas, vai usar uma vez e vai voltar, mas isso é ilusão. Porque quando você vai, você está se envolvendo com o mundo das drogas. É o mundo das drogas. O desencarnado, que vampiriza, o traficante. O exemplo das drogas é bom para pensar as outras coisas também, né? Tudo mais. Então você pensa que vai, né? E você se vicia. Porque você está em contato com o mundo. Então, quando você se envolve com a pessoa, você está em contato com o mundo, obsessores, liames afetivos. Você trouxe aquilo para a sua casa, né? Então, havia uma missão. Passa um cometa e você vai com ele. Por isso, a metáfora da Torá é de fidelidade, sempre.